Aqui a gente vai fazer a conexão do que a gente viu de funções de Green e funções de Bessel, né? Como que isso aparece? Isso aparece quando a gente tem um problema de função de Green para resolver, por exemplo, a solução da equação de Poisson em coordenadas cilíndricas. Isso leva, com problema com condições de contorno de Dirichlet, isso leva a uma equação que define a função de Green de Dirichlet, escrita genericamente dessa forma: o operador diferencial característico da equação de Poisson e a não homogeneidade que é substituída pela função delta. A gente sabe que se descobrir esse G, a gente tem uma solução particular da equação não homogênea em questão, que é a equação de Poisson. Nosso problema agora é escrever isso em coordenadas cilíndricas e propor uma expansão para a função de Green válida aí. Então a primeira coisa é representar essas coisas que aparecem na equação aqui, o Laplaciano e a função delta, em coordenadas cilíndricas, né? O Laplaciano a gente escreve a equação daqui a pouco. A função delta ela tem que ser escrita a fim de que a sua integral no volume inteiro, no espaço inteiro, né, seja igual a 1. Tá? Se a gente lembra que o dv em coordenadas cilíndricas é dado por um ρ, dρ, dφ, dz, fica claro que a nossa representação da função delta vai ter que envolver 1 sobre ρ, né? E aí a gente consegue garantir essa condição. Então, em coordenadas cilíndricas, né, ρ, φ, z, eu vou ter uma função delta de r menos r', escrita como 1 sobre ρ, delta de ρ menos ρ', delta de φ menos φ', delta de z menos z'. Se eu integro, se eu coloco isso aqui, o ρ corta com ρ e o resto são funções delta, com o ρ indo de 0 a infinito, o φ de 0 a 2π e o z de menos infinito a mais infinito. Então isso vai passar eventualmente por ρ igual a ρ', φ igual a φ', z igual a z', e a integral vai ser 1. O outro ponto, né, é a função, é o operador laplaciano, que em coordenadas cilíndricas é escrito como uma derivada segunda na coordenada radial, mais 1 sobre ρ, a derivada na coordenada radial, e a contribuição da derivada segunda da parte angular, que é acompanhada por 1 sobre ρ2, e finalmente a derivada segunda na coordenada z. Aí está o problema, então, muito bem definido, né? Lembrando que o nosso G, por ser um G de Dirichlet, tem que se anular na superfície, né? A gente viu isso logo no início do curso. Tá? Então, aqui eu tenho dois passos importantes, que é a função delta e o operador laplaciano. Em seguida, a gente vai estabelecer bases associadas a essas coordenadas nos seus domínios, φ de 0 a 2π, por exemplo, o z, né, num certo domínio, e aí a gente vai tentar, a partir dessas bases, estabelecer as relações de completeza, e elas vão nos guiar na proposta de uma expansão para o G. Tá? Então eu vou colocar aqui um passo importante, que é estabelecer as bases. Eu vou estabelecer duas delas. Eu tenho três variáveis, eu sempre escolho duas. Então, você estabelecer bases associadas a duas das três variáveis. Isso eu posso escolher. Eu vou escolher aqui φ e z para escrever. Então, observa a situação para φ. Né? Eu sei lá do nosso estudo de série de Fourier que 1 sobre raiz de 2π é elevado a mφ. Isso com o m sendo inteiro, indo de menos infinito a mais infinito. Isso constitui uma base ortonormal no domínio
um intervalo fechado de 0 a 2π. É tudo que eu quero. Por quê? Porque aí eu tenho uma relação de completeza associada a isso. Como é que ela seria? Eu multiplico 1 sobre raiz de 2π, 1 sobre raiz de 2π. Eu somo sobre todos os membros da base, nós que é uma base discreta. Então eu vou somar sobre todos eles. Isso vai de menos infinito adiante, variando por números inteiros. O produto de duas dessas funções, uma em φ e outra em φ'. Então eu tenho e elevado a im φ menos φ'. Por que o menos? Porque uma delas é complexo conjugado, né? Então eu tenho isso é uma relação de completeza. Quando esse resultado então é escrito como uma função delta de φ menos φ'. Tá, então isso está na essência lá da nossa estudo de série de Fourier, na verdade, né? Um espaço de Hilbert admite uma base ortonormal nessa forma, né? E aí eu tenho a relação de completeza associada a ela. Posso expandir as funções de φ entre 0 e 2π com uma base desse tipo, tá? Então essa é a base em φ. Eu vou escolher em Z a segunda parte. Observe o seguinte, vai ser uma base contínua, né? Como se eu estivesse fazendo um processo limite, como a gente já fez, numa base discreta. Então eu faço assim, ó, um m de z, colocando assim de 0 a, por exemplo, né? Eu teria isso aqui, ó, e elevado a 2i 2π m z sobre a. Isso aqui forma uma base, né, no intervalo fechado de menos a sobre 2, na verdade, a sobre 2, né, por causa da forma que eu escolhi aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o a ir para infinito. Então, eu vou passar de menos infinito a mais infinito, né? Quando eu faço isso, a expansão em termos dessa base discreta passa a ser a expansão em termos de uma variável contínua k, e isso leva àquela ideia de transformada de Fourier. Ou seja, uma função qualquer de z vai poder ser expandida com uma base contínua desse tipo. O coeficiente de expansão eu vou chamar de a de k, e vai ser a minha transformada de Fourier dessa função. A minha base contínua, né, tem o cara é elevado a ikz dk, né? Isso é verdade com o coeficiente de expansão, que é a série de que é a transformada de Fourier, né, dado por 1 sobre raiz de 2π. Aqui eu esqueci o 1 sobre raiz de 2π também. 1 sobre raiz de 2π, a integral de menos infinito a mais infinito da base complexo conjugado. Então esse 1 sobre raiz de 2π faz parte disso, o menos ikz, e a função que eu quero expandir, né, integrado em dz. Então eu integro em dz sobre uma função de k, que é a minha transformada de Fourier, e isso é o coeficiente de expansão nessa base contínua em k, né? Por que virou contínuo quando eu fiz o a tendendo ao infinito? Lembra que é porque um k, né, eu estou definindo o meu k aqui, um kz, né, como sendo um 2πm sobre a, né? Então, se o a tende a infinito, nesse limite o ΔK vai para zero, porque o ΔK é 2π sobre a. Um m adjacente ao outro, como m varia por inteiro, m, né, mais 1 menos m é 1, né? Então eu tenho que ter aqui ΔK indo para zero quando a vai para infinito. Isso faz o k ser contínuo, por isso essa integral em dk. Então aí a gente vê várias coisas interessantes, né? A série de Fourier 2 vezes aparecendo aqui, e na segunda a passagem para o contínuo. Então eu tenho a transformada de Fourier. Ora, isso também é uma base, né? Uma base, e associado a isso eu tenho uma relação de completeza, que me dá uma representação para o delta de z menos z'. Então ele vai ser escrito como o produto de duas funções de base, uma na variável z, outra na variável z'. Eu somo sobre todos os membros da base, o que significa, nesse caso, integrar de menos infinito a mais infinito em dk. Então uma base é o e elevado a ik, a outra é o k' z. Essa k' com complexo conjugado fica aqui, e eu somo sobre todos os membros da base, significa integrar em dk. Tá? Eu ainda posso passar isso aqui para senos e cossenos, aí a parte em seno, né, dá zero, porque é uma função ímpar,
Estou integrando de menos infinito a mais infinito. Então, a parte em cossenos, por ser par, vai ser 2 vezes a integral de 0 a infinito. Então, eu sumo com esse aqui. E fico com a integral de 0 a infinito, somando sobre todos os membros da base. Agora, o cosseno de kz menos z', fecha. Então, essas são representações da função delta, né? Essa e essa. Então, agora eu vou pegar isso aqui, ó, vai ser muito importante para mim. Isso vai me guiar na minha proposta de expansão. E essa aqui. Então, ó, obtive representações da função delta com as relações de completeza, escolhendo 2 variáveis e formando bases ortonormais naqueles domínios dela, né? Muito bem. Então, finalmente vem a expansão. É isso que é importante a gente guardar, porque agora a gente relaciona tudo. Base, séries de Fourier, transformadas de Fourier e expansão da função de Green. Então, nessa proposta, eu levo em conta essas representações das funções delta. Por que eu tenho que levar em conta essas representações? Porque elas aparecem aqui, ó, na equação que o G tem que satisfazer. Não é isso? Então, aqui tem delta. Então, vai ter um delta de Z menos Z', um delta de φ menos φ'. Então, já pensando nisso, eu proponho a minha expansão dessa forma. 1 sobre 2π2, porque da relação de completeza em φ eu tenho 1 sobre 2π. E dessa aqui eu tenho 1 sobre π, então 1 sobre 2π2. Então a minha expansão envolve toda a minha parte em φ, minhas funções em φ, estão aqui, e todas as minhas funções em k, que vem de uma integral em dk, que a gente pôs de 0 a infinito, por causa dessas relações de completezas. Então, eu continuo com as relações aqui em mente, ó, E elevado a m, φ menos φ', na hora que eu coloquei ela aqui. E a integral em dk é um cosseno, né, de k, que vem daqui, ó, z menos z'. Isso vai me ajudar a impor essa equação diferencial. É aqui que vai funcionar, quando eu substituir a minha proposta aqui. Então, eu já construo algo que me lembra o lado direito e vai ser importante para mim. Só que ainda falta a parte de rho e rolinha, né? Isso vai ficar com uma função a determinar, como nós vamos ver, depende do índice m e depende da variável contínua k. Aqui é rho e aqui é rolinha. Isso é a determinar ainda. Então a gente tem que ver quem é o G. Bom, G é tal que faz essa proposta satisfazer essa equação diferencial. E aí a gente vai ver que essas relações de completeza desempenham um papel importantíssimo. Então, por que isso funciona? Porque agora basta substituir na equação diferencial. Tá? Então, quando eu substituo, eu vou ter algo assim, ó, 1 sobre 2π2, somatório em m, integral em dk. Ó, isso aí vai aparecer para todo mundo aqui, né? Ok. Primeiro eu vou fazer as 2 derivadas na parte radial, né? Olha que eu estou aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui primeiro, ó. Estou substituindo. Então, para essas 2 derivadas, minha proposta, olha, isso passa direto, isso passa direto. Essas 2 derivadas só enxergam isso aqui, que é onde aparece o rho e rolinho. Então, eu posso pôr para fora daqueles operadores diferenciais que envolvem derivadas em rho. Então, a gente sai fora aqui, ó. Muito bem. E o que fica? Fica o operador diferencial enxergando agora apenas o G. E por isso eu escrevo dessa forma aí. Mas não acabou ainda, né? Vou ter que pôr um mais aqui e continuar isso, porque o meu operador diferencial agora vai vir aqui, ó, e derivar 2 vezes em φ, com 1 sobre ρ2 embaixo. Então essa é a parte que eu faço agora. Tá? Então vamos lá. Eu vou ter um G, aí o G sai fora, porque o G não vai ser visto, né, por essa derivada segunda em φ. O G só depende de ρ e rolinha. Então o ρ deles, 1 sobre ρ2 sai para fora também. 1 sobre 2π2 é uma constante, sai fora. Continuo aqui com a minha proposta de expansão sendo substituída, né? Aí quando essa derivada segunda encontrar aqui, vai aparecer um menos m2 e manter a exponencial.
É exatamente isso. O cosseno passa direto por ela e fica inalterado, porque é o cosseno em Z e Z', não em φ e φ'. Então é isso. Mas ainda tem um termo, então eu ponho mais e vou para o último termo, finalmente, uma derivada segunda em Z. Pois bem, a derivada segunda em Z, ela vai ter também um G sobre Rho2 que passa direto por ela, 1 sobre 2π2, somatório em M, integral em dk. Aqui a função em φ passa direto. E quando eu encontrar a derivada segunda, ela vai enxergar essa função aqui e vai fazer descer um menos K2. E aí mantém a função cosseno, que é uma derivada segunda. Então não tem dúvida de que isso aqui está correto. E isso tem que ser igual, para a equação diferencial ficar satisfeita, a essa menos 4π vezes a minha representação da função delta em coordenadas cilíndricas. É isso. Pois bem, como é que funciona agora? Como é que isso vai ser verdade? Bom, isso vai ser verdade desde que o G satisfaça alguma coisa. Então, olha só. Se eu impuser que... Vou colocar um se aqui, ó. Se acontecer de 1 sobre ρ, d de ρ, de ρ, aqui, dg de ρ. Isso é uma maneira de incorporar essas duas derivadas aqui, ó. Obviamente esse ρ vem para fora, corta, fica d2, né? Depois quem sai fora é essa derivada e dρ é 1, então vai ficar 1 sobre ρ. Então essas duas derivadas estão contidas aqui. Se isso acontecer, assim, então se esse termo aparece aqui, menos, aí eu vou pôr aqui, ó, K2, menos K2, e aqui tem um menos M2, então eu vou pôr aqui mais M2, e ainda tem um ρ2 aqui embaixo, né? Eu vou pôr aqui. Desculpa que aqui não tem o ρ2, né? Essa aqui é a derivada segunda em K, só para corrigir aqui. Aqui tem um ρ2, aqui não tem um ρ2. Então aqui tem ρ2, porque é a derivada em φ, mas aqui não tem ρ2, então isso aqui não sobe. Então aqui fica correto, menos K2 daqui, menos M2 sobre ρ2, vezes o próprio G. Se isso... Então como apareceu M aqui, eu vou colocar um índice M aqui no G. Se isso for igual a menos 4π delta de ρ menos ρ' sobre ρ, o que acontece? Olha o que acontece. Nessa equação agora a gente tem que enxergar isso. Eu peguei isto, peguei menos M2 sobre ρ2. Então, olha, em comum com esse termo, quando eu tiro isso, fica o quê? Cosseno é elevado a m φ menos φ', somatório em m, 1 sobre 2π2, está aqui, integral em dk. Então, realmente, fica em evidência, né, essa parte em comum. Mas, aqui, quando eu ponho também um menos K2 vezes G, eu também tenho em evidência as mesmas coisas. Olha, G, 1 sobre 2π2, somatório em m, dk, a função exponencial e a função em z. Então, se eu imponho isso aqui, tudo isso sai do meu somatório e da minha integral, porque agora não depende nem de m nem de k. Ó. Menos 4π delta de ρ menos ρ' sobre ρ substitui isto aqui. E a minha equação vira uma identidade. Porque aí eu vou ter menos 4π delta de ρ menos ρ' sobre ρ vezes o produto de duas coisas que são simplesmente duas relações de completeza. Somatório em m, 1 sobre 2π, somatório em m de e elevado a m φ menos φ', que vale delta de φ menos φ'. Integral em dk, 1 sobre π, cosseno de k, z menos z', que vale delta de z menos z'. E a parte que eu tirei do somatório e da integral que está multiplicando, também vale, por hipótese,
menos 4π delta de ρ menos rolinha sobre ρ. Então eu tenho isso aqui satisfeito. Ora, essa equação, então, se for imposta, leva a minha proposta a satisfazer a equação diferencial. Tá? E isso, então, é uma proposta válida para a função de Green em coordenadas cilíndricas. Então, o que falta estabelecer na minha proposta? Que é isso aqui, ó. Falta achar o G. E achar o G vai ser, então, achar soluções dessa equação. Agora, notem o seguinte, ela é homogênea, exceto em ρ igual a rolinha. Então, eu tenho duas regiões, ρ menor que rolinha e ρ maior que rolinha, em que essa equação é homogênea e mais, é uma equação de Bessel modificada. É exatamente aquela que a gente viu na nossa aula de função de Bessel modificada. Com esse sinal menos, né, pegando o K2, é aquela constante de separação que leva a parte em Z de funções oscilatórias e é de fato. A gente usou isso na construção da proposta. Então, realmente, funções de Bessel modificadas nessas duas regiões. Então, eu sei resolver essa equação em todo lugar, exceto em ρ igual a rolinha. Em ρ igual a rolinha, eu vou impor condições que vêm da simetria entre ρ e rolinha, das condições de contorno e do salto da derivada aqui. Né? Então, um salto na derivada, por exemplo, a descontinuidade da derivada, ela vai vir imposta quando eu multiplico por ρ isso aqui, integro, né? Então eu vou integrar de rolinha menos epsilon a rolinha mais epsilon. Quando eu integro isso tudo aqui, ó, a integral aqui vai dar um ρ dg de ρ, né? 1 sobre ρ sumiu porque eu multipliquei por ρ também aqui tudo, tá? Então eu tenho isso aqui avaliado em rolinha mais epsilon menos ρ dg, né? dg de ρ avaliado em rolinha menos epsilon. Ora, essa é a integral aqui. Quando eu multiplico isso aqui por k, por ρ, né, como eu fiz, e integro, eu estou com g sobre ρ, ou g sobre ρ2, g sobre ρ, né, que vai aparecer, ou g vezes ρ, que é uma função contínua. Se a função é contínua, a integral dela, quando epsilon ir para zero, é zero, né? Por causa disso aqui, ó. Tem um salto na derivada aqui, ó. É descontínua a derivada, mas a função é contínua. Se esse limite de integração vai para zero, a área debaixo da curva contínua é zero, né? Então, esse termo não aparece. Só que aqui eu multipliquei por ρ e integrei. Aqui aparece alguma coisa, porque aqui é uma função delta. Então, a integral da função delta passando por ρ igual a rolinha não é zero, é 1. Então, isso aqui vai ser menos 4π. Então, daqui eu vou ter funções de Bessel, né, como solução, opções de Bessel modificadas, e condições que eu vou usar para impor, para achar as constantes. Isso está feito nas notas de aulas, depois confiram lá as contas, né? É um processo interessante que envolve a utilização das funções de Bessel modificadas, uma escolha das formas assintóticas, uma escolha que tem como critério as formas assintóticas, porque em ρ menor que rolinha, eu tenho que escolher uma forma assintótica que não exploda em ρ tendendo a zero. Que aqui, ó, se a origem, o ρ é o menor, então o limite inferior do domínio é alcançável pela variável. Então ela não pode explodir ali a fim de ser uma solução física. Então a função escolhida aqui tem que ter uma forma assintótica que não exploda na origem. De outra forma, a função escolhida para cá, entre as duas funções de Bessel modificadas, tem que ser aquela que não exploda no infinito, porque como ρ é a variável maior, o limite superior do domínio, lá no infinito, né, está alcançável. Então, eu tenho que lembrar as formas assintóticas e isso vai resolver o problema. Tá? Quando eu resolver essa equação, eu também vou cair no Wronskiano envolvido nessas duas funções I e K, né, que são as funções de Bessel modificadas, e eu posso achar o Wronskiano vendo essa equação como um caso particular da equação de Sturm-Liouville, que tem um Wronskiano proporcional a 1 sobre uma função p de x que aparece lá, que no nosso caso é o ρ. Tá? Então, usando essas propriedades todas, né, eu consigo resolver aqui. Depois eu peço vocês que olhem o resto das contas nas notas de aula.
Mas o importante para a gente, né, para fechar a matéria, assim, reunindo várias coisas, é o que é uma função de Green, né, como eu a defino, como que eu defino bases, relações de completeza e como propõe expansões de função de Green nessas coordenadas. Tá? Então esse é o nosso esquema de expansão de funções de Green em coordenadas cilíndricas.